Vamos ter aula de Física, Química e Biologia com o tempo certinho para cada aula. Paramos nas aulas anteriores, logo depois que terminamos as provas, né, as avaliações, entrega de notas, e aí começou a pandemia e não tivemos encontro. Com algumas turmas eu não consegui ter encontro para as aulas de Química, eu consegui para as aulas de Biologia. Mas vamos lá. Paramos em substâncias químicas. O que são essas substâncias químicas? A substância química é uma porção da matéria e que tem uma propriedade bem definida e que a gente consegue saber as características. Nessa unidade, nós vamos descobrir e vamos estudar que essas características, ela tem composição química, ela tem propriedades químicas, ela vai ter transformações químicas que podem sofrer devido às condições necessárias para favorecer ou impedir essa transformação. Como é isso? Se existe uma temperatura maior, ou uma temperatura em 100 graus e uma temperatura em 5 graus, então conseguimos ver que vai existir uma transformação química ali. O próximo slide vem explicando sobre as substâncias puras e misturas. A diferença entre substâncias e misturas. Então, as substâncias, a gente vai aprender que elas podem ser puras ou compostas com auxílio da curva de aquecimento. O que é essa curva de aquecimento? É, como eu disse antes, depende da temperatura. Então, quando essa temperatura tiver uma variação, a substância puras das misturas e misturas, elas podem mudar a sua fórmula, mudar seu jeito e a sua composição. A outra coisa é que as misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. O número de fase dessas misturas, que elas podem ser com uma fase, 2 ou 3, e o número de fase de uma substância pura. Então, uma diferença nas fases da mistura e uma diferença nas fases da substância pura. Isso foi um conceito sobre substâncias. Só que eu coloquei aí no gráfico, no desenho, eu coloquei uma substância pura. Eu dei o exemplo de uma água. Já essa mistura, eu já coloquei o álcool hidratado. Então, por quê? Porque ele vai existir uma diferença. Então, um vai ser uma substância pura e o outro álcool vai ser uma mistura. Então, vão ser várias substâncias que se juntaram para fazer uma mistura. A outra coisa que eu botei foi o gelo e a água. Mas o gelo também é água, só que é água em estado sólido. Mas no outro eu coloquei a mistura, que foi a água e o óleo. Então a gente consegue ver uma mistura que elas não têm a capacidade de se misturar, ou tem a capacidade de se misturar, mas depende da variação da temperatura, do aquecimento. Aí eu explico para vocês que as substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. As substâncias puras, elas são classificadas como simples, quando a sua composição do átomo é de apenas um elemento. Eu coloquei o gás hélio, que é aquele gás que o pessoal, geralmente, quando tem festa de aniversário, que tem aqueles balões que ficam em pé, né? Então, é um gás hélio, porque ele é um gás leve. O gás oxigênio, que é o O2, o fósforo e o enxofre. Para vocês verem, mas professora, tem os numerozinhos ali embaixo do oxigênio, nós temos um númerozinho ali no fósforo e no enxofre, e no hélio não tem. Veja só, o gás oxigênio, eu posso dizer que aqui eu tenho uma molécula e aqui eu tenho outra molécula. Então, eu vou ter duas moléculas de oxigênio. Bem assim é o fósforo, bem assim é o enxofre e assim a maioria das substâncias puras simples. Elas são puras porque elas são formadas por um único elemento químico. Mas elas podem ser substâncias puras compostas. Professora, eu já vou me confundir. Não precisa se confundir. É simples, é uma diferença. As substâncias puras simples, ela sempre vai estar formada por oxigênio, 10 de hélio, 10 de oxigênio, 10 de enxofre, e aí por diante. As puras compostas, elas vão se arranjar, elas vão se juntar com outros elementos químicos, formando uma substância composta. Por exemplo, a água. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Ó, aqui, ó, essa bolinha verde no primeiro quadrado, verde não, nessa bolinha vermelha aqui no primeiro quadrado, nós temos o quê? A bolinha vermelha seria o oxigênio
e as duas bolinhas brancas juntas, aqui ó, uma bolinha branca, a outra bolinha branca e a vermelha. As bolinhas brancas seria o hidrogênio, que se juntou justamente com o oxigênio para juntos formar a água. Bem assim é o ácido clorídrico, que é o HCl, a bolinha verde com uma molécula de cada cloreto. E assim são os outros elementos. Eles podem formar por dois elementos químicos distintos, como eu havia dito. As misturas de substâncias. Aí a gente acabou de ver as substâncias e agora a gente vai ver as misturas. Ela é formada por duas ou mais substâncias. Cada uma delas, elas vão ser denominadas com um componente. Por exemplo, se uma mistura, ela pode ser variável e tem propriedades. Por exemplo, aqui, ó, o gás nitrogênio, o N2, que ele vai estar presente na atmosfera. Esses gases aí, eles vão estar na atmosfera, não conseguimos ver, mas que eles se arranjam e formam um elemento. Outra coisa também, eles vão se formar por três tipos de principais gases. Eles se juntam, eles vão estar na atmosfera em uma quantidade, mas ele vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição e o da densidade. Conseguiram entender? A diferença entre substância pura e composta e as misturas das substâncias. Eles vão se juntar para formar uma substância, eles vão se misturar. Uma mistura, ela pode ser ainda dividida como mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea, ela vai apresentar fase única, uma única fase, e que a gente não consegue identificar ela nitidamente, entendeu? Por exemplo, esse experimento aí, ele colocou um becker e dois becker, um becker branco com o pozinho azul e a água, e o outro pozinho está misturado. Isso é uma mistura homogênea, porque elas começam a se misturar e a gente não consegue saber mais quem é a água e quem é o corante. Bem assim, é um suco que a gente coloca açúcar. Conseguimos misturar as duas substâncias e aí a gente não consegue identificar mais, olhando visivelmente, não conseguimos identificar quem é o açúcar e quem é o suco, que é da polpa, não é isso? Então aqui ó, nós temos a água da torneira como exemplo, o vinagre, o álcool hidratado, o ar, a gasolina, o soro caseiro, o soro de casa quando a gente toma, quando tem alguma infecção, desidratado, vomitou muito. E aí os nossos pais dão o que? Soro, né? Em casa. Então ele coloca uma quantidade de sal, uma quantidade de açúcar e uma quantidade de água. Quando misturamos, não conseguimos identificar se tem muito sal, se tem muita água e se tem muito açúcar, porque eles tiveram uma mistura homogênea. Lembrando que todas as misturas de gases, quando eles sempre se misturam, ele sempre vai ser homogêneo. Uma mistura heterogênea é toda mistura que aparece pelo menos duas fases. Professora, sempre vai ser duas? Não. Nós temos o sangue. O sangue, ele é quando a gente tira o sangue, que ele vai para aquela ampolazinha, ele consegue dividir. Uma parte é plasma, outra parte são as hemácias e outra parte é o soro. Então, cada partezinha aí do sangue, ele tem uma mistura diferente, né? Ele tem uma fase diferente. Ele se mistura, mas logo depois ele divide as fases. Nós temos o óleo, o leite, né? Que tem época quando o leite é de caixa e ele começa a fermentar, a azedar. Ele fica uma parte a nata, uma parte do leite e a outra parte meio líquida, que é o soro. E essas misturas, elas são formadas por N, que apresenta uma fase, e a outra fase também, que vai apresentar, que não vai formar a liga, né? Que não vai se juntar. Então, a mistura heterogênea, ela vai acontecer isso. Eu coloquei também que vamos ter três coisas para acontecer, que são solvente mais soluto, que vai dar a solução. O que é o solvente? O solvente é toda mistura que pode se dissolver em outras substâncias.
No caso, o soluto é a forma de solução homogênea. Por exemplo, o açúcar quando ele é dissolvido na água. Então, o solvente ele vai dissolver, ele vai fazer a mistura. O soluto é a substância que eu vou ter que dissolver. Por exemplo, uma pastilha efervescente. Eu tenho o soluto, que é o copo de água. Eu tenho o solvente, que é o copo de água. Eu tenho o soluto, que é o comprimido. Quando eu coloco ele dentro do copo, ele começa a soltar e fazer o processo de mistura. Então, isso vai ser a solução. Isso vai ser o resultado do soluto e do solvente. Então, a solução vai ser a soma do soluto e o solvente. Outro exemplo, se eu colocar água com sal, a água vai ser o solvente, que é o solvente universal, e o sal vai ser o soluto. Quando eu misturar, eu vou formar uma solução. Bem assim é o soro caseiro. Se eu misturar o sal com o açúcar e a água, eu vou ter 2 solutos, um solvente. Então, quem vai ser o solvente? A água. O soluto vai ser o sal e o açúcar. Quando eu juntar eles dois, misturar, eu vou transformar ele como um soro caseiro. Por que é importante? Porque a água é tão importante como o solvente universal. Gente, eu até coloquei aí, ó, ajeite a coluna e vai beber água. Por quê? Porque a água ela tem a função de ser o solvente, ela vai misturar e fazer com que elimine do nosso corpo os ácidos, as substâncias, a quantidade de açúcar, a quantidade de proteína, ela vai quebrar, vai ajudar a quebrar e vai conseguir eliminar no nosso corpo. Quando não tomamos água, acabamos acumulando muita ureia e ácido úrico. E aí, quando tomamos bastante, essa quantidade extra que sobrou, que o nosso corpo não precisa, que ele não já fez a função que tinha de fazer, ele vai ser eliminado do corpo humano, através da urina. No sangue, temos o plasma. Ele é formado por glóbulos brancos e plaquetas. Dentro do plasma, ele tem a substância, ele vai ter açúcar e vitaminas. Quando tomamos água, obviamente que essa água vai entrar nas células e as células vão conseguir fazer a quebra do açúcar e das vitaminas e ajudar no transporte para o resto do corpo através da água. Conseguiram entender? Então, bora lá. Eu falei que na primeira unidade falamos que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Só que ela vai ter substâncias e misturas. As substâncias ela pode ser de 2 tipos, simples e compostas. As misturas elas podem ser homogêneas e heterogêneas. A única coisa que vocês têm que ficar sabendo é justamente a diferença entre essas substâncias e as misturas.